A fonte estava explicando, é uma fonte da campanha, aí, bem próxima ao presidente, que estava explicando que existia uma divisão anteriormente, que é a chamada ala política. No começo, defendia que o Bolsonaro fosse a todos os debates, e a ala ideológica, desde o início, dizia que ele não deveria ir a nenhum debate. Aí agora, durante essa semana, depois da sabatina dele no Jornal Nacional, começaram a avaliar a ala política, depois também do desempenho do Ciro no Jornal Nacional, eles começaram a achar que seria melhor o Bolsonaro não ir nesse primeiro debate, principalmente porque acha que ele pode ser muito provocado pelo Ciro, os dois têm um temperamento muito difícil, e ele correria aí um risco desnecessário. Segundo essa fonte, ele seria o alvo preferencial, e se ele conseguisse algum voto, pode ser que no balanço, de repente, se ele se destemperasse ali com o Ciro, podia cair numa pilha, numa armadilha, e que não é interessante para o Bolsonaro agora ter um confronto com o Ciro. Então, eles acharam que isso poderia ser uma coisa ruim. E aí também, além disso, eles falaram que o Bolsonaro, que eles já estão realmente considerando um cenário de segundo turno e que com isso eles acham que o ideal é mesmo. Tá tocando aqui, gente, desculpa. Tá interrompendo, não? Não, não está Não, não. interrompendo. Pode falar, Carla, Tá, pode é porque falar. eu recusei aqui. Não, e aí agora, o que essa fonte também falou, que é o seguinte, que ele não ir nesse primeiro debate já está definido, mas que eventualmente, ainda nesse primeiro turno, a depender de como estiver o desempenho dele, se ele não conseguir, como acreditam alguns auxiliares ali, segundo eles, com pesquisas internas, de que ele pode encostar no Lula, se chegar na reta final, ainda no primeiro turno, e ele não tiver encostado, de fato, eles falam que dá para fazer, tem que olhar aqui de ver como é que vai estar a situação na reta final do primeiro turno, para eventualmente ele ainda ir em algum debate nessa fase. Mas que o balanço agora, a análise agora feita, é que o ideal é tentar preservar ele desse confronto com o Ciro, porque eles acreditam que o confronto tem que ser com o Lula e será no segundo turno, e aí, segundo essa fonte, Bolsonaro tem dito que quer debater, não quer. Há um receio, uma outra fonte tinha me dito ontem que o presidente tem um receio muito grande de que apontem que ele estaria tipo, fugindo, né, do confronto. E o que eles estão querendo dizer não está fugindo, é que neste momento não é interessante ele ser o alvo preferencial, ele tem um governo, ele vai ser o alvo preferencial dos outros Ô, candidatos, e não tem por que ele ficar debatendo com eles, sendo que, segundo essa fonte, o cenário está dado e terá segundo turno entre Bolsonaro ô, e Lula, é Carla, melhor discutir. essa decisão, ela tem a ver com o desempenho de Lula no Jornal Nacional? Então, aí é que tá. Ontem, uma outra fonte tinha me dito que para bater o martelo, eles iriam aguardar o JN de ontem. Essa fonte hoje me afirmou que a decisão de que ele não iria mesmo teria sido tomada na quarta-feira à noite, ou seja, quis me dizer que foi antes do Lula no JN. Mas aí, Fabiola, como é uma apuração que a gente está aqui no começo, essa informação eu não cravaria. Eu quero apurar com mais gente para saber de fato, porque tinha gente dizendo que era importante esperar o Lula no Jornal Nacional. E aí o que essa fonte diz, que é uma fonte realmente bem próxima ao presidente e da campanha, diz que o desempenho do Ciro no Jornal Nacional teria já feito o entorno convencido o presidente de que era melhor ele não ir. Então é o que me disse essa fonte, mas como vocês estão vendo, a gente está aqui no meio do processo de apuração, eu vou tentar saindo daqui, falar com mais gente, escrever alguma coisa na coluna em breve para tentar explicar o máximo possível aí.